Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Nós vamos dar sequência ao assunto Sorte das Crianças Depois da Morte, que veio após as transmigrações progressivas, né? Este assunto está no capítulo 4 da Pluralidade das Existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Esse é um assunto, né, muito delicado e ele mexe com muitos sentimentos, principalmente com aqueles que estiveram de alguma forma envolvidos, né, com alguma situação similar, né, em que crianças ou jovens desencarnaram e muitas das vezes a gente se encontra frente a frente com a gente mesmo, né, questionando, não apenas com relação a esse assunto, né, mas com relação a muitos outros, né, sobre o porquê daquilo ter acontecido, o porquê que aquilo ter acontecido comigo, né, ou com alguém, e a gente muitas vezes não compreende e eventualmente sentimentos, inclusive de revolta, poderiam aparecer se a nossa fé não está muito fortalecida, se a nossa compreensão não está também muito fortalecida. E dentro dos assuntos, né, que o Espiritismo nos esclarece, que a doutrina espírita nos esclarece, né, muitos deles têm relação, né, com esta questão de entender o porquê e entender principalmente onde encontrar a justiça divina. Então, é muito importante que a gente reflita sobre como compreender entre esses tantos acontecimentos que aos nossos olhos parecem ser injustos, né, encontrar nisso a justiça divina, a sabedoria divina e a bondade divina, a misericórdia divina se manifestando. Né? Então, é muito importante que a gente compreenda, apesar de que nós não fazemos nenhuma nós não estamos minimizando a dor que a gente possa encontrar nesse tipo de situação, não é isso, né? Então, a compreensão, o entendimento nos auxiliam a, inclusive, ter mais resignação, mais coragem para enfrentar essas situações, a ter mais fé, a ter confiança em Deus, né? E buscando, dentro dessa compreensão, a sabedoria, né, divina que nos rege e que nós devemos nos submeter no sentido de compreender aquilo que deve ser feito em nosso proveito. Né? Então, é uma compreensão em que nós adquirimos e que nos auxiliam a continuar o nosso caminhar sem nos revoltar. Não simplesmente um ato de submissão sem compreender, né, sem entender aquilo que se acontece. Bom, para começar, né, eu vou voltar aqui no capítulo 1 da Gênese, né, que está lá no caráter da revelação espírita. É um capítulo muito importante. Né, os três primeiros capítulos da Gênesis ali, eles são muito ricos para a gente. Né? Vai falar do caráter da revelação espírita, vai falar de Deus, vai falar do bem e do mal. Então, isso tudo é muito importante para a gente. Dentro desse caráter da revelação espírita, ou seja, remetendo aquilo que a doutrina espírita nos trouxe como revelação, né, que nos tirou o véu que encobria a nossa possibilidade de compreender, né, sobre alguns assuntos que até então para nós eram não tão bem esclarecidos, não tão bem compreendidos. Né? Então, o que a doutrina espírita nos esclarece, dentre muitos outros? Né? A pluralidade das existências, que nós estamos tratando aqui neste capítulo, da pluralidade das existências. Né? Então, isso aqui para nós é chave. Cujo princípio o Cristo estabeleceu no Evangelho, né? Porque ele falou: ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Né? Sem, todavia, defini-lo como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis à alma as existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, olha, compreender, né, este assunto, né, esta lei, vamos colocar assim, que foi revelada pelo Espiritismo, né, e a gente, pelo assunto que tratamos das transmigrações progressivas, nós compreendemos o porquê a doutrina espírita também é tão
esclarecedora a respeito desse assunto, né? Então, aqui nós entendemos que as anomalias que nos parecem, né, aos nossos olhos, que parecem ser injustas, as mortes precoces que parecem ser injustas, as diferentes posições sociais que nos pareciam injustas, né? Tudo isso dentro da nossa limitada compreensão, ela se abre, a nossa compreensão, ela se abre, ela se expande, ela nos auxilia a compreender os motivos, as razões, quando nós, então, verificamos a existência das vidas sucessivas, né? Ou a pluralidade das existências, as reencarnações, né? Então, por que tal coisa aconteceu comigo, né? Fica a dica aqui, mais uma vez, a gente sempre comenta, né, sobre esse capítulo, né, o capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos. Lá, esse capítulo ele começa com a justiça das aflições, depois ele começa, ou ele continua com causas atuais das aflições, posteriormente com causas anteriores, né, das aflições, ou seja, se remetendo a motivos que, quando nós não encontramos nesta existência, motivo de uma determinada aflição, nós podemos remontar a causa a uma existência pretérita, né, uma existência passada. Mas, como ele trata anteriormente, nas causas atuais das aflições, muitas vezes, fazendo um estudo de nós mesmos, das nossas mazelas, dos nossos atos, né, nós vamos encontrar, dentro da nossa atual existência, muitos dos motivos que nos levaram a passar por uma determinada situação aflitiva, né? Mas essa aflição, ela faz parte do nosso processo de aprendizagem, onde nós, então, entendemos, compreendemos melhor como proceder, né? Como melhor proceder em uma outra situação, em um outro contexto, né? E aí, obviamente, nesse capítulo, outras questões são trazidas, né? Como motivos de resignação, né? O bom remédio, né? Que nos auxilia a passar por essas situações. Enfim, são diversos assuntos ali que nos consolam muito e nos auxiliam a compreender, né, o motivo pelo qual muitas das situações que nos acontecem, né, na nossa atual existência, né, ele explica o porquê, nos auxilia a compreender porquê, né, e nos auxilia também a ser mais resignado, né, mesmo que a gente não se lembre, muitas vezes, das causas que nos levaram a determinada situação. Então lá também tem, né, o esquecimento do passado, né, explicando por que a gente se esquece de muitas das situações que aconteceram em vidas anteriores, né, e também nos auxilia a compreender lá, nesse texto, o porquê que esse esquecimento não é para nós um empecilho, né, uma barreira, um obstáculo para que a gente possa progredir. Porque quando a gente começa a analisar nós mesmos, né, as nossas mazelas, a gente começa a compreender, a enxergar as nossas más tendências ou, né, determinadas mazelas que ainda residem em nós e que nós precisamos, né, nos esforçar para melhorar, né? Então, compreender a pluralidade das existências, né, isto é muito importante. Compreender a reencarnação, isso é muito importante para que a gente possa tratar de assuntos que são muitas vezes delicados para nós, como este, né, da sorte das crianças depois da morte, né? Então vamos começar aqui com a questão 197. É uma pergunta muito interessante, olha só, que não seria possível de ser respondida sem a compreensão das reencarnações, ou das vidas sucessivas, né? Poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade, né? Poderia ser tão adiantado, ou seja, uma criança que nasceu e, né, desencarnou ainda muito cedo, muito jovem. O espírito que ali, né, estava habitando aquele corpo físico, né, ou seja, encarnado, aquela alma poderia ser, portanto, tão adiantada quanto um adulto, né? Porque apesar dela não se manifestar, ela não manifestar as suas faculdades, né, as suas qualidades ali já adquiridas de uma maneira mais abrangente, como um de adulto, por exemplo, né, ela poderia ser tão adiantada quanto? E a resposta dos espíritos é, algumas vezes, o é muito mais, né? Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Quer dizer, um espírito que nós estamos enxergando em uma criança, né, ou, né, que nós entendemos estar ali encarnado naquela criança, né, ele pode ser muito mais adiantado do que nós, em termos morais, em termos intelectuais. Isso faz muito sentido e está de acordo com o nosso progresso espiritual, né? E aí ele fala assim, Kardec pergunta novamente, pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente, né? Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na Terra? Então eu acho que isso aqui para nós é como ele fala aqui, ele chama a nossa atenção, né? Vocês mesmos não conseguem enxergar isso aí na Terra? E é verdade, né? Tem muitas crianças que já desde cedo demonstram, né, conhecimentos,
né, dons inatos muitas vezes, ou qualidades intelectuais que nos, né, deixam ali estupefados, né, veio essa palavra aqui na minha cabeça, mas assim, positivamente espantados, né, pelo adiantamento daquela criança. Muitas vezes, inclusive os seus comportamentos morais, que podem ser mais bem adiantados do que os dos próprios pais, né, muitas vezes dando um exemplo. Né? Isso a gente entende, inclusive, com espíritos que aceitam, talvez por missão, né, encarnar em um meio em que ali ele encontraria espíritos que seriam influenciados pela sua presença, né, enquanto ali fazendo parte daquela família, e aquele espírito aceita encarnar ali como uma missão, talvez, para ele, para poder auxiliar no progresso daqueles que estão ao seu redor. Né? É regra? Não, não é uma regra. Né? Por isso que os espíritos nos trazem que existe uma determinada frequência, né, algumas vezes, então a gente não pode colocar, obviamente, como regra essas questões, porque nós ainda estamos longe de poder conhecer o passado de todos aqueles que nos cercam. Né? E aí, assim, para fazer alguma reflexão sobre essas duas, ou sobre essa primeira questão, eu trouxe uma parte aqui que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, em que se fala da pureza de coração. Né? Então, esse capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração, fala da simplicidade e pureza de coração. Né? É quando ali são apresentadas as crianças para Jesus, né? E aí ele comenta, né, que, como ele coloca aqui, né, o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Né? Ou seja, falando sobre a humildade, falando sobre a pureza de coração, que são características que se apresentam na inocência da criança. O que ele quis dizer aqui é que aqueles que são humildes, que têm um coração puro, né, que têm essa docilidade, né, como sendo semelhantes a uma criança pura e inocente, né, é para eles o reino dos céus. Ele não está dizendo que o reino dos céus é para as crianças. Ele está falando que é para aqueles que se assemelham a elas, o que é diferente. E a gente vai entender o porquê. Olha só. Pois que, Kardec falando, né, pois que o espírito da criança já viveu, ou seja, pois que o espírito da criança já teve outras vidas anteriores, né, por que não se mostra, desde o nascimento, tal qual é? Né? Ou seja, por que as características inatas daquele espírito já não se mostram desde a sua infância tal como o espírito é? Né? E aí ele coloca, continua, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Né? Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Né? Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua da criança, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ele viesse a conhecer o passado. Isso para nós, né, pode inclusive se parecer muito, muito lógico. Né? Imagina você com o seu bebê, a sua criança ali, e aquela criança se manifestando para você com umas ideias de uma pessoa adulta, né? Questionando pensamentos, questionando ordens, questionando, né, a educação que ali está se recebendo. Né? Então, é o que ele comenta aqui, né, sobre este caráter viril e as ideias de um adulto. Né? E ainda mais se conhecesse o passado. Então, isso tem muito a ver com o esquecimento do passado que nós comentamos agora há pouco. Né? Está lá no capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? O esquecimento do passado ele é muito importante para nós. Vamos imaginar sobre este contexto aqui, né? Nessa situação. Imagina ali que a mãe conhecesse o passado daquela criança que ali está nos seus braços. Né? Onde, eventualmente, ou seja, existe uma possibilidade, mas não é uma regra, de que aquele espírito tivesse ali, em uma outra vida, feito um mal para aquela pessoa. Se a gente considera as nossas qualidades morais, que ainda são muito limitadas, né? A gente não consegue, às vezes, perdoar um determinado mal que nos é feito, né? A gente ainda guarda, muitas vezes, sentimentos de rancor, de vingança. Né? Se aquela criança se apresentasse para a gente, então, como será que uma pessoa, ou nós mesmos, né, lá para trás, né, alguns milênios para trás, para a gente ter uma noção, né, que visse ali um determinado inimigo nos seus braços, um inimigo do passado. Né, e essa pessoa ainda não conseguiu se desenvolver em moralidade suficiente para perdoar, para amar aquela criança. E aí, sabendo desse passado, o que aconteceria? Né?
Poderia ser de uma vingança ali, né, que aconteceria, impedindo o desenvolvimento daquele ser e daquela relação, né? Então, é o que Kardec coloca, né? Tudo é sábio nas obras de Deus. Então, o esquecimento do passado, neste contexto, por exemplo, ele permitiria que esses dois seres, mãe e filho, pai e filho, né, o pai e a mãe, né, eles ali reunidos novamente, porque muito provavelmente já estiveram juntos em outras vidas, né, que ali eles conseguissem se impulsionar nas suas relações, caso tenham tido, né, rivalidades ou desavenças, para que eles pudessem recuperar, né, as afinidades, para que um perdoasse o outro, para que um pudesse, né, resgatar as suas dívidas para com o outro. Então, no vínculo familiar, isso é muito palpável, né? É muito frequente que isso aconteça, né? Mesmo espíritos que possam vir a encarnar para impulsionar o avanço daquela família, né? Então, faz muito sentido para nós que este esquecimento do passado é uma condição necessária para que este vínculo familiar possa crescer com a necessidade, ou com a liberdade necessária, né, com a sua possibilidade de resgate, com a sua possibilidade de crescimento necessários àqueles espíritos que estão nesta relação. Isso é necessário, né? Se a gente soubesse de tudo que aconteceu, muito provavelmente nós encontraríamos uma dificuldade muito grande para permitir que esta relação, né, se desenvolvesse sob uma liberdade, né, que permitisse o desenvolvimento dos vínculos de amor, né, dos vínculos familiares entre esses espíritos que ali estão encarnados, né? Então, ele continua assim: aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. É essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante a qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. Este mesmo fato é observado no desencarne, né? Na passagem da vida corpórea para a vida espiritual, no momento do desencarne, né? Este estado de perturbação também é existente, né? Ele tem uma duração mais ou menos longa, de acordo com o grau de desmaterialização que aquele espírito conseguiu adquirir durante aquela existência, né? Então, a gente trata disso no capítulo 1 da parte 2ª do livro O Céu e o Inferno, que se chama O Passamento. Vale muito a pena ler este capítulo. Então o espírito, ele, no momento da encarnação dele, ele também tem esse estado de perturbação, né? E aí Kardec continua: é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Ou seja, esse esquecimento do passado, né, que permite, né, uma maior liberdade entre esses seres que estão em uma família agora, para o resgate de dívidas, para, né, o estabelecimento, a reconstrução das suas relações, enfim, diversos motivos que só são conseguidos, dado o nosso atual nível evolutivo, com esta liberdade trazida pelo esquecimento do passado, né? Sobre ele, no entanto, rege o passado, ou seja, sobre o espírito ali encarnado, né, rege o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, mesmo que exista esse esquecimento, né, o espírito ali encarnado, ele não perde aquela bagagem espiritual que ele traz consigo, né? Então, ele conserva, né, uma intuição muito forte das experiências adquiridas, e que nós hoje temos a possibilidade de estudar, de conhecer, não através de revelações particulares, né, mas sim por um estudo feito a partir de nós mesmos a nós mesmos. Ou seja, cada um de nós estudando a si mesmo, né, as suas mazelas, as suas inclinações, as suas tendências positivas ou negativas, para que, através desse conhecimento, desse estudo, né, e das compreensões, né, que são resultado deste estudo, a gente possa, então, colocar os nossos esforços para conseguir alterar aquilo que seja necessário de ser alterado, né? Ou seja, é a nossa cirurgia moral. Fazer a nossa cirurgia moral quer dizer o quê? Né? Abrir a nós mesmos, como se fosse uma cirurgia, né? Abrir a nós mesmos para que a gente possa, né, com uma sinceridade, com uma honestidade para com a nossa própria consciência, verificar, né, pouco a pouco, obviamente, né, as nossas características mais íntimas, que muitas das vezes a gente ainda não consegue nem mesmo olhar para elas, mas que com esse estudo, que com este exercício a gente possa, pouco a pouco,
conseguindo abrir, né, a nós mesmos para conseguir entender essas nossas mazelas e conseguir redirecionar os nossos esforços para uma correção, para uma cirurgia em nós, né? E é este o propósito das questões aqui que a gente está colocando, né? O esforço que o espírito deve colocar para que ele possa se melhorar, né? A gente ainda fica muito preso ao futuro, né? Aquilo que eu vou ser, o que vai acontecer comigo depois da morte do corpo físico. Mas a gente tem que entender também, né, acredito eu, que seja necessário a gente entender a nossa atual condição. Ou seja, aquilo que eu sou hoje é aquilo que eu sou. Então, as mazelas, as dores, as minhas aflições, aquilo que eu preciso trabalhar, ele já existe em mim, né? Então, é isso que eu preciso aprender a conseguir enxergar para que eu possa redirecionar os meus esforços. Isso demanda tempo, demanda esforço, demanda as nossas lágrimas, né? Vem com as experiências, com o estudo, com a compreensão, com o exercício do evangelho, né? E aí, para terminar essa parte aqui, né, ele fala aqui assim: a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Por quê? Porque o espírito ainda, o corpo que ele tomou na sua encarnação ali como criança, ainda não tem todos os órgãos desenvolvidos que permitiriam a manifestação, né, das suas faculdades com uma certa, o que permitisse maior manifestação das suas características, né, das suas faculdades ali. Então, na medida que ele vai desenvolvendo, essas faculdades vão se tornando mais perceptíveis, ou seja, vão se traduzindo nas suas tendências, né, nos seus gostos, nos seus vícios, nos seus interesses, né? Então isso tudo a gente pode estudar. E aí que vem, né, um papel muito importante, né, dos pais para o redirecionamento, para o auxílio nesse redirecionamento, porque é uma fase em que a criança está mais maleável, né, ou o espírito está mais maleável a essas novas instruções, a essa educação. Então, é o que ele coloca aqui. Durante o tempo em que os seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. E assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo de pureza e simplicidade, né? Então, muito interessante de refletir sobre essas questões. Quer dizer, o espírito ali encarnado é um espírito que já tem uma bagagem espiritual relativamente muito grande, né? É um espírito que já viveu, né, muitas vezes. Então, a simplicidade que ele aparenta ali naquela condição, ela é necessária, porque é um momento em que ele está mais maleável às educações, às impressões que os pais, né, podem ali trazer para o seu melhoramento espiritual, né? Mas à medida que ele vai se desenvolvendo, né, estas qualidades vão vindo mais à tona, né? Então, é interessante de pensar nessas questões, porque se não fosse as reencarnações, as vidas anteriores, as vidas sucessivas, né, ficaria difícil da gente compreender este contexto como um todo, né? Mas, com as vidas anteriores, fica mais fácil de compreender, né? Então, a questão 198, Kardec pergunta: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Porque assim, né, a gente poderia pensar, né, refletir e acreditar que a criança que morre seria ali um anjo, né? E a gente, compreendendo estas questões das vidas anteriores, né, entende que aquele espírito, né, ele tem a sua bagagem espiritual, mas que é um ser, assim como nós, que está passando pelo seu processo de evolução e que não, né, está associado ali a uma categoria superior. É um espírito que, como nós, está passando pelo seu processo evolutivo, né? Então, agora entender, né, mas por que isso acontece? Essa é uma grande questão. Vamos tentar aqui nos aprofundarmos em alguns desses conceitos. A resposta para essa questão, antes de tudo, né, trazida pelos espíritos, é assim: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Quer dizer,
né? Se aquela criança fosse um espírito puro, não é o fato dela ter morrido como criança, né, ou desencarnado como criança, que faz dela ser um espírito puro. Se fosse um espírito puro, né, o fato é que este espírito já teria trazido o seu progresso espiritual consigo mesmo e apenas teria animado o corpo de uma criança, né? Mas a gente entende aqui da doutrina espírita também que os espíritos puros, né, são espíritos que já alcançaram a perfeição, uma perfeição relativa, né, e que já não têm a necessidade, e essa perfeição relativa porque relativa à nossa compreensão, né, relativa àquilo que a gente pode imaginar como sendo perfeito, né, mas são espíritos que não precisam mais da encarnação no corpo físico. Então, aqui a gente coloca como uma hipótese, né, se fosse um espírito puro, né, não é pelo fato dele ter animado uma criança que ele seria um espírito puro, né, mas simplesmente pelo fato de ele já ter passado pelo seu progresso espiritual, né, o que é diferente. Então, é importante pensar nisso. Na questão 199, ele fala assim: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava, então aqui, ó, pode representar, né, vamos destacar, né, possibilidade, não é regra. Para o espírito que animava, o complemento de existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Né? Então, é uma resposta muito importante para a gente. Né? Essa última parte, né, que constitui uma provação ou expiação para os pais, né, pelo desafio, pela dor que traz para os pais, nós não temos dúvidas, né, que se constitui de uma provação muito grande. Né? Porque a provação aqui, ela vai nos dar uma ideia de algo que nos vai, né, permitir um progresso, né, que vai nos ser colocado como uma prova, realmente, né, literalmente falando, como um teste, vamos colocar assim, para que a gente possa avaliar se nós temos já os valores espirituais que aquela situação demanda, né, de compreensão, de entendimento, de fé, de resignação, de coragem, né, ou seja, de não se revoltar contra, né, a vontade de Deus. Isso tudo para nós está sendo colocado à prova naquela situação. Né? Isso a gente não tem dúvidas. Com relação à expiação, né, então ele coloca assim, né, constitui provação ou expiação para os pais. No caso da expiação, né, aí nós estamos falando de resgate de erros, né, que que fazem parte da bagagem destes seres. Né? Então aí é muito específico, né? Cada um que está construindo a sua bagagem espiritual, né, vai conseguir compreender, à medida que vai tendo conhecimento das suas encarnações pretéritas, né, o motivo para ter passado por aquela situação. Né? Então, não se tratam aqui de regras, porque são situações muito, muito variadas. E que a gente aqui apenas pode tentar compreender, e a partir desta compreensão, né, buscar ali, né, resignação, consolação, frente ao entendimento da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, né, e da justiça de Deus. Bom, para ilustrar, né, esta situação, eu trouxe aqui um trecho de um livro que auxilia muito nesta compreensão. É um livro que a gente já comentou aqui algumas vezes, né, mas que é um livro que nos remete a situações muito dolorosas, né, situações em que são colocadas para nós resgates de espíritos que erraram no passado e que se entrelaçaram no passado e que numa determinada encarnação atual, né, ou mais recente, tem a possibilidade do resgate comum, do resgate entre eles mesmos. Né? Esse livro é o Entre a Terra e o Céu, né, do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, né, faz parte da série do André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual. E eu selecionei aqui, né, nós selecionamos aqui, um trecho do capítulo 28, em que trata da reencarnação do espírito Júlio, né, de uma criança ali. Né? Então, assim, para contextualizar, até porque já faz algum tempo que eu li esse livro, né, mas ali é uma história que engloba, né, que é constituída, o que se passa com um grupo de espíritos, né, ali na época da Guerra do Paraguai. São espíritos que, nas suas relações, né, chegaram a atrair uns aos outros, né, e no caso, né, esse espírito aqui, que é o Júlio, naquela época, em se sentindo traído pelos dois que viriam a ser ali os seus pais, né, posteriormente, né, ele tentou um suicídio, numa primeira vez, né, tomando um veneno, e num segundo momento, né, após esta tentativa, que não
conseguiu ter o seu fim, né, ele acaba caindo no rio, né, e morrendo afogado. Então, uma situação muito dolorosa e que é uma situação que gerou consequências para esse grupo de espíritos que perpetuou ali por algumas existências, né? E aqui, né, eles têm a possibilidade do resgate que é relatada nesse livro, né? Então é muito interessante de ver, né? E ali no caso, o Júlio, que é o espírito que cometeu esses atos lá no passado, ele encarna e tem a sua vida interrompida 2 vezes enquanto ele era criança. Uma, ele acaba desencarnando no mar, afogado, né? E na outra encarnação, logo na sequência, ele tem um problema, que é um problema no perispírito dele, em decorrência desse ato que ele cometeu lá naquela época, né? Um problema na garganta, né? Que resulta no seu corpo físico, né, enquanto encarnado, em uma doença muito grave na garganta, que posteriormente resulta no desencarne dele, 2 vezes como criança, né? Então, são desencarnes que aconteceram em decorrência de um ato que aconteceu ali em vidas anteriores, né? Então, neste caso, a gente considera aqui, né, que seria uma prova, né, mas também expiação para os pais e para o espírito que ali estava encarnando. Eles estavam todos resgatando, né, esses erros do passado. Obviamente que nós não estamos tratando aqui de uma regra, né? Não se trata de uma regra. Aqui nós estamos ilustrando, né, através de um exemplo que é trazido no livro do André Luiz, né, uma situação, um contexto similar que nos auxilia a compreender algo que está sendo tratado nessas questões. Então, aqui nós estamos falando do retorno, né, da preparação para o reencarne desse espírito. Então, é uma parte muito rapidinha, né, mas fica o convite para ler. Vamos ler aqui. Preocupados com o caso de Júlio, no dia imediato, indagamos do orientador, né, que é o Clarencio, sobre a planificação do serviço reencarnatório, ao que Clarencio informou conciso, né? O problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira prova necessária. Júlio sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na Terra, com o empréstimo do corpo físico a prazo longo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de auto-aniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre, né? Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores de nosso plano, confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou pelo afogamento e agora enfrentará a intoxicação. Tudo isso é lastimável, no entanto, e mostrando significativa expressão fisionômica, ajuntou: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? E aí, né, o Hilário, que é o companheiro do André Luiz, né, muitas vezes, ele pergunta assim: penso, contudo, no martírio dos pais. Né? Um pensamento muito palpável para a gente, né? Faz muito sentido esse pensamento para a gente. Né? Acho que essa pergunta aqui, né, ou esse pensamento do Hilário, seria, muitas das vezes, aquilo que nós pensaríamos também. Né? E aí o ministro, né, Clarencio, fala: meus amigos, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira, no pretérito, que são os pais ali que aceitaram a encarnação, né, do Júlio, Júlio arrojou-se a escuro despenhadeiro de compromissos morais e, na atualidade, reabilitar-se-á com a cooperação deles. E aqui resume para nós tudo. Ó. Ontem, o casal, por esquecê-lo, inclinou-o à queda. Hoje, por amá-lo, garantir-lhe-á o soerguimento. Olha que bela lição, né? É um livro muito bonito. É um livro muito bonito que nos auxilia a compreender essas questões, né? E aí, desta situação como toda, né, como que a gente poderia enxergar injustiça de Deus? Como que a gente poderia ver nessa situação maldade? Porque é tudo o contrário. O que a gente está vendo aqui, né, nessa situação que a gente está estudando, né, que a gente está aqui trazendo do trecho do livro, né, retrata muito bem a misericórdia divina, a bondade de Deus, a justiça divina. Porque o que está sendo dado para ele é a oportunidade de resgate contra um atentado que ele cometeu às leis divinas, né, que tiraram a sua própria vida, né, que é um dos maiores atentados, né, infelizmente. Então, o que Deus está oferecendo para ele? É um castigo eterno? É um inferno? Né? É uma pena eterna? Né? Ele vai ficar, né, condenado para sempre? De forma alguma. É um espírito que vai ter a sua oportunidade de resgatar os erros que cometeu no passado, né? Através da dor, sim. Mais uma dor que é necessária para que ele possa entender,
né? Então é um sofrimento necessário e é um sofrimento que traduz o amor e a justiça de Deus ao mesmo tempo, né? Então aqui eu acho que é um exemplo que fica muito claro para nós, que é o amor de Deus que está sendo traduzido, né? Através dessas existências que estão sendo retiradas aqui de uma maneira mais rápida, mas por conta de um acontecimento do passado. Muitas das vezes a gente não vai compreender como nós estamos tendo acesso aqui. Quais são as causas? A gente não vai entender às vezes, a gente não vai ter o acesso ao motivo, né? E a gente só vai compreender depois. Mas aqui é uma demonstração para nós dessa bondade divina que nos consola, né? Então, o trabalho, o objetivo deste texto, né, ou dessas histórias, são para nos lembrar, são para nos esclarecer quanto à bondade e o amor de Deus, né? E não apenas de uma questão apenas filosófica ou de um romance, né? Uma história aqui qualquer. Não, tem um objetivo de retratar aquilo que se passa de verdade. E isso nos consola muito, porque nós entendemos que aquilo era necessário para o bem de todos, né? Então, para terminar aqui, né, é a última questão, né? Eu vou deixar esse material aqui, nós não vamos passar por esse último texto, vamos só ler aqui esta parte, né, que é a questão número A, ou que compõe aqui a questão 199. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina, né? Então, ele recomeça outra existência. Ele vai ter a chance de continuar a sua vida, né? Nada está acabado, né? Esse recomeço, nós aprendemos, né, com os ensinamentos dos espíritos, que não necessariamente vai se dar lá na sequência. Ele vai ter um tempo mais ou menos longo entre uma existência corporal e outra, no plano espiritual, como um espírito errante, um espírito que está ali aprendendo, né? Allan Kardec comenta, então, por final. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade, né? Ou seja, onde existiria justiça, sendo que a sorte de cada um de nós fosse estabelecida, né, em uma única existência. E aí uns morrendo jovens, né, eles viveriam em um céu, ou em uma felicidade eterna, seriam anjos, enquanto outros passam por uma vida inteira cheia de amarguras ou de desafios, de trabalho, né? Então é isso que ele está questionando aqui. Onde existiria justiça se a sorte de todos nós fosse determinada em apenas uma única vida, né? Então isso não traduz a justiça divina. É o que ele coloca na sequência. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca, sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Merecimento e responsabilidade, né? Nós temos o livre-arbítrio, possibilidade da escolha. Nós estamos aprendendo, né, como melhor escolher, como melhor proceder, como melhor agir frente a nós, frente aos outros, frente a Deus, né? Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão. A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque de fato elas obram mais por instinto do que intencionalmente. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas dos de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Muito esclarecedor para nós, né? Muito consolador para nós também, se a gente consegue tirar desses esclarecimentos, né, o fundo aqui necessário para a nossa compreensão da justiça divina, da bondade divina, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então, é muito importante refletir sobre a pluralidade das existências, né? E as consequências que decorrem da existência da reencarnação.
que são para nós uma chave muito importante para a compreensão daquilo que nos acontece e também como um estímulo para que a gente possa fazer o melhor hoje para ter, né, melhores frutos no futuro. Então isso é muito importante de ser refletido. Bom, meus amigos, eu agradeço por terem ficado aqui conosco nesse estudo, né? Muito obrigado por nos terem acompanhado, que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo. Obrigado.